Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. A palavra de hoje que eu quero deixar para o seu coração. E hoje eu vou falar sobre o conhecimento que liberta. Texto muito conhecido da igreja. Acredito que você já deve ter ouvido várias vezes palavras em cima de João, capítulo de número 3. Mas eu venho agora não acrescentar, mas relembrar você desse assunto tão importante e especial que vamos tratar aqui, sobre o conhecimento que liberta. A palavra do Senhor diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Nós acreditamos que hoje em dia muitas pessoas falam que conhecem Jesus. Muita gente até mesmo que frequenta a igreja, muita gente que não frequenta a igreja, muita gente que é simpática, porque nós ouvimos muito isso, né? Eu sou simpático à pregação, eu gosto de ouvir um louvor evangélico, eu me sinto bem. Eu converso com muitas pessoas que falam isso para mim: Pastor Luciano, eu gosto muito de ouvir a palavra sua, a palavra dos pastores. E é verdade, nós vivemos um tempo em que as pessoas elas são até simpáticas, elas gostam de escutarem histórias, elas gostam da palavra do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo fala que nos últimos dias as pessoas elas gostariam de escutar fábulas, elas trocariam o Evangelho por fábulas, por palavras superficiais que na verdade não geram transformação. Todo mundo hoje gosta de escutar historinha. É muito bom porque a historinha faz a gente imaginar coisas. A historinha, muitas vezes, ela mexe com o nosso ego, porque nós vamos adaptando a essa historinha à nossa vida. E a gente, na verdade, as pessoas, na realidade, às vezes elas não querem mudar de vida, mas adaptar as histórias que elas escutam à Bíblia, ao Evangelho. Elas querem fazer um Evangelho de adaptação. Mas aqui, esse texto, ele é muito interessante porque ele nos traz um encontro que aconteceu à noite, que aconteceu entre Nicodemos e Jesus. De alguma maneira, Nicodemos, ele era uma pessoa muito respeitada, um homem acima da média, um religioso na sua religião irrepreensível. Por onde ele passava, as pessoas aplaudiam e falavam: aí está o doutor Nicodemos, o mestre Nicodemos. Uma pessoa que era procurada para dar conselhos, uma pessoa que era procurada para dar direções para as pessoas da época, mas ele estava sem direção. Na verdade, ele sabia disso porque tinham questões que ele não compreendia, tinham situações que ele, por mais que tentasse, ele não conseguia ter as respostas que ele precisava para a sua vida. E a Bíblia vai dizer para a gente aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 3, que movido por um desejo enorme de respostas, ele vai até Jesus. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus. E o texto fala que no momento em que ele encontra Jesus, ele faz um reconhecimento. Olha só, esse de noite foi ter com Jesus
Jesus lhe falou: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ali ele estava vendo apenas o Jesus humano, ele estava vendo apenas o homem Jesus, e ele considerava-se como ele um mestre. Ele estava se equiparando a Jesus, entendeu? Ele estava se igualando a Jesus. Você é mestre, você é enviado da parte de Deus, eu também sou. Eu acredito que nesse momento, porque o Senhor conhece o coração do ser humano, ele sabia quais eram as reais intenções de Nicodemos naquele momento. E quando acontece esse encontro, ele logo leva um choque. Porque a primeira coisa que Jesus faz, quando ele reconhece Jesus como mestre, ele reconhece os milagres que ele vinha da parte de Deus, mas ele não reconhece Jesus como Deus. Olha só o que ele diz: ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E agora no verso 3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava apontando para o próprio Nicodemos, e era algo que ele não entendia ainda. Era mais uma daquelas questões que ardiam no coração dele e ele não tinha resposta. Por mais que as pessoas cultas, ricas, poderosas, por mais que as pessoas hoje queiram, elas não encontrarão respostas fora de Jesus. E essas respostas que são dadas por Cristo, na verdade, elas são iluminadas pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer que a Bíblia, se ela não for lida e entendida pelos olhos do Espírito, não passa de páginas de um livro que pode se assemelhar a outro livro qualquer. Agora, quando tem o Espírito Santo, quando se acende a luz do Espírito, nós conseguimos entender aquilo que o Senhor ele deseja falar com a gente. Interessante que Jesus responde para ele: olha, se não nascer de novo, não se pode ver o reino de Deus. Está falando de novo nascimento. E olha que coisa interessante, não é a religião. Ele era um grande religioso, ele era mestre, ele era uma pessoa, como eu disse, que aconselhava outras pessoas. Ele era procurado até mesmo na sua religião para levar pessoas talvez até um acalento. E ele tinha as suas intenções, que eu acredito que eram boas intenções. Ele era uma pessoa bem intencionada, como hoje também. Nós temos muitas pessoas que são pessoas de boa intenção, de boa índole. Aqui não está falando da índole de Nicodemos, mas está falando de algo mais profundo que ele não tinha conhecimento. Como eu disse, o conhecimento ele gera libertação. Quando nós conhecemos a Jesus, nós nos expomos para nós mesmos. Interessante que quando a Bíblia fala que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que eu comecei hoje propositalmente o culto falando do Salmo de número 139, que diz que o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Ele nos cerca de todos os lados, porque ainda a palavra não saiu da nossa boca, o Senhor já a conhece. Então Ele conhece a gente por dentro e por fora. Antes do nosso pensamento ser formulado, o Senhor já nos conhece. Ele sabe qual a real intenção de cada coração aqui nesse lugar, do meu coração diante de Deus. E aqui, eu acredito, queridos, que o Senhor estava mostrando para Nicodemos quem era Nicodemos, porque ele não se conhecia. Assim como o homem, ele não pode se conhecer se o Senhor não revelar quem é o homem. E quem é o homem? O homem sem Jesus é um pobre miserável, ele é pecador, que se ele continuar sem confessar os seus pecados, sem aceitar a Cristo, ele vai para o inferno. E a Bíblia, ela diz o seguinte: perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Olha a dúvida dele. Em resposta, Jesus então disse para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
eu me choco com uma realidade que muitas pessoas não gostam de ouvir. O reino de Deus não será, infelizmente, acessado por todos. Tem muita gente que não concorda com isso, mas na verdade é a Bíblia que diz que se não houver novo nascimento, não se entra no céu. E Nicodemos, então, a cada momento aqui eu estou vendo Nicodemos receber uma palavra que tira ele um pouco, daquela posição do grande Nicodemos, daquele que sabia tudo, daquele que conhecia tudo, daquele que estudava muito e por isso já achava que ele, nesse quesito, já era tal, já era o cara. E Jesus vai colocando Nicodemos no seu devido lugar. Glória a Deus, porque na minha vida também é assim. A cada dia, Deus ele vai me colocando no meu devido lugar e vai falando comigo: Luciano, você tem que aprender mais, você tem que conhecer mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Na verdade, o que eu sei é que nada sei ainda, o que eu sei é por revelação. Lembra que eu falei agora há pouco? Na verdade, o Espírito Santo vai nos revelando para nós mesmos quem nós somos. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que haveremos de prestar contas. Então o Senhor revela para nós mesmos quem nós somos. Ele nos sonda, nos conhece, Ele revela para a gente quais são as intenções dos nossos corações. E a Bíblia fala que os nossos corações são corações de engano. Enganoso é o coração do homem. E aqui, gente, Nicodemos, então, ele recebe tanta palavra que vai diminuindo o ego dele, que vai levando ele a uma situação que ele estava completamente consertado, ele estava se sentindo completamente fora do seu habitat ali, porque até então era o Nicodemos que todo mundo aplaudia. Mas aqui vejo um Nicodemos que estava sendo exposto à sua própria ignorância. Respondeu Jesus: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Dois nascimentos: o da carne, o natural; o do Espírito, apenas Jesus Cristo, através do Espírito, pode conceder ao ser humano. A mais vil criatura. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E não te admires e eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas uma que Deus estava dando, que Jesus estava dando, Deus, claro, Jesus é Deus, estava ali colocando Nicodemos: olha, você não experimentou algo que é reservado apenas para os filhos de Deus, aqueles que são nascidos da água e do Espírito. Eles são direcionados pelo Espírito. É o Espírito que os conduz, é o Espírito que os movimenta, é o Espírito que os leva e os traz. É o Espírito, querido, que faz isso com a igreja. Os grandes movimentos são feitos pelo Espírito. Ele é que nos mostra o caminho que devemos seguir, para onde devemos ir. Me lembro da declaração de Pedro: para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só o Senhor nos direciona, só o Senhor nos guia. Existem tantas pessoas vivendo uma vida de perturbação, uma vida de confusão, uma vida de religiosidade vazia, uma vida de pensamentos confusos, gente que não consegue se situar simplesmente porque ainda não entendeu para onde Jesus quer levar a pessoa. Quando eu vejo aqui Jesus conversando com Nicodemos, o que eu percebo é Jesus falando para Nicodemos: Nicodemos, até hoje você viveu no raso. Eu quero que você suba mais um pouquinho de nível. Eu quero que você conheça um pouquinho mais. Mas, Senhor, eu sou religioso, eu já ouvi falar muita coisa a respeito de Deus. Mas, Senhor, já me pregaram a respeito de Deus, eu sou mestre, eu dou aula, eu ensino pessoas, eu tenho diploma.
uma vida com Deus. Mas o Senhor falou: olha, isso não adianta, Nicodemos. Você tem que entender o que é o novo nascimento. E você tem que entender que agora eu te chamo para um relacionamento mais profundo comigo. E o Senhor fala: não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que é direcionado pelo Espírito Santo. Uma outra coisa que eu tenho aprendido com Deus a cada dia: nós que somos nascidos do Espírito, o comando é dele. E muitas vezes nós acordamos de manhã e nós não sabemos nada do que vai nos acontecer no dia, e nós falamos: Senhor, e hoje? Senhor, são tantos desafios, Senhor, são tantas lutas, Senhor, são tantas incertezas, Senhor, e agora? Aí essa palavra, ela vem para nós assim como foi para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é como o vento, que ora sopra de um lado, ora de outro lado. Nós somos levados. Aquilo que o Espírito está nos falando através da palavra de hoje é que nós devemos nos deixar sermos levados pelo vento do Espírito na direção que Ele mesmo almeja para cada um de nós. Não se importe tanto com aquilo que está acontecendo, que está consumindo o teu coração, muitas vezes as suas lutas, as suas adversidades, a sua carne, os seus problemas. A única coisa que você tem que fazer hoje aqui nesse lugar é se entregar completamente ao movimento desse vento do Espírito Santo, entregar a sua vida mais uma vez a Ele, confiando que Ele vai direcionar nesse momento tão, talvez, impetuoso da sua vida. E o texto, querido, diz assim: então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus acudiu ele: tu és mestre e não compreendes essas coisas. Mais uma vez o Senhor coloca ele no devido lugar dele. Viu, Nicodemos? Agora você está aprendendo. Você chegou aqui de uma maneira, achando que você sabia tudo, que você já era formado, mas eu vou dizer para você que a sua formatura ainda não aconteceu. Que você, nessas matérias básicas da sua vida com Deus, você não sabe absolutamente nada. Isso não te ajudou em nada. Tanto conhecimento que as pessoas dizem ter a respeito de Deus, e esses conhecimentos que elas dizem ter a respeito de Deus, muitas vezes não tem levado pessoas a lugar algum, não tem tirado elas de uma situação de muita luta, de muita dor, de muita agonia espiritual, simplesmente por quê? Porque elas não entregaram a vida delas a Jesus da maneira em que o vento sopre e conduza elas. O vento do céu venha e leve elas ao lugar que o Senhor mesmo deseja que elas estejam. E aí ele fala: você não sabe isso? Em verdade eu te digo. Em verdade te digo que nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Mais uma vez, Nicodemos, eu quero que você aprenda. Nicodemos, eu quero que você aprenda. Agora vai ser tudo diferente. Agora vai ser diferente. Agora você vai subir um pouco. Você vai amadurecer um pouco mais. Até então você se acostumou muito com leitinho, mas há um tempo agora que eu quero te dar uma comida mais nutritiva, algo mais sólido, algo que vai te ajudar para você ajudar pessoas. Eu quero fazer uma obra na sua vida, Nicodemos, porque dessas coisas terrenas você acha que sabe alguma coisa, mas nem delas você sabe, nem das espirituais você tem compreensão, mas eu quero revelar a minha vontade para você. O próprio Deus estava ali. Olha só a diferença daquele Nicodemos que vai até Jesus à noite, cheio de vergonha, mas querendo ali não aprender com Jesus simplesmente, mas talvez aguçar a sua intelectualidade, se comparar a Jesus. Não, ele está falando que ele sabe muita coisa, mas eu também sei muita coisa. Eu sei que ele é mestre, mas eu quero que mestre? Que tipo de mestre é esse? E gente, aqui eu vejo um Nicodemos que vai sendo colocado no seu devido lugar, e no instante então que o Senhor vai ministrando para ele esse diálogo, ele continua.
E esse diálogo, o Evangelho de João, capítulo 3, é riquíssimo. E tem dentro desse texto, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é maravilhoso, querido. Verso aqui de João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, no mesmo capítulo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos basta. O que o Senhor desejou para Nicodemos é que ele entendesse isso, e isso bastaria para ele. A convicção se resume nesse ponto do texto: o amor de Deus, não importando aquele Nicodemos que foi lá cheio de historinha para contar, cheio de fábulas para contar para Jesus, mas ele ali tem um choque com a verdade. O que nós precisamos ter é um choque com essa verdade. É o Senhor olhar para a gente e falar assim: Luciano, esse ano eu faço 20 anos lá de ministério pastoral. 20 anos que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Na medida que eu vou orando ao Senhor, que Deus vai se revelando pela palavra, vou tendo mais conhecimento das coisas de Deus, mais intimidade com Deus, né? A cada dia Deus vai me provocando isso, o vento vai soprando e vai me levando de lá para cá, daqui para lá. O que eu vou entendendo a cada dia é que na verdade eu não sei de nada, e o Senhor pelo Espírito vai me revelando. E uma das coisas mais interessantes é que na medida que eu vou conhecendo esse Jesus maravilhoso pela revelação da Bíblia, as libertações vão acontecendo. Deus ele vai tirando muita coisa que não é boa a cada dia, porque todos os dias Deus ele vai nos libertando de alguma coisa. Porque na verdade a gente fala assim: vamos participar de um culto de libertação, vamos lá, o irmão, o pastor Pedro é bênção, vamos orar por libertação. Mas a gente se esquece que libertação não é apenas a libertação de espíritos imundos. Às vezes nós precisamos nos libertar de algumas manias, de alguns pensamentos, de algumas intenções do coração, porque o coração do homem é mau, é falho, é corruptível. Às vezes nós precisamos nos libertar, sabe, de coisas que têm nos prejudicado e às vezes são até imperceptíveis. E o Senhor vai nos movimentando pelo Espírito, assim como Ele movimentou Nicodemos, e Ele vai fazendo o seguinte: olha, eu estou te levando agora para você entender que na verdade eu vou te mostrar o que realmente é importante para você, que a minha vontade se estabeleça na sua vida. E João capítulo 8, verso 32, tem um texto maravilhoso nas Escrituras, e é um texto que você conhece, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nicodemos ali tem um choque, e pensa nessa oportunidade de Nicodemos, que Nicodemos teve ali, através da palavra, para se sentir liberto. Aquele Nicodemos que vai até Jesus, era o Nicodemos que carregava um peso que ele não estava aguentando, um peso de uma legalidade, de uma lei, de uma religiosidade, sendo cobrado por todos, não tendo resposta para dar para todos, mas um homem que se escondia talvez até mesmo atrás do seu diploma, mas era um pobre, era um miserável, era um homem que não compreendia as coisas básicas da fé. E Jesus coloca ele no devido lugar dele, e ele começa a ser renovado pela palavra, e o Senhor apresenta ele de forma muito prática a necessidade do novo nascimento. Tem que nascer da água e do Espírito. E isso basta, querido. Querido, quando nós entendemos que realmente aquilo que o Senhor deseja fazer na vida do ser humano é operar um novo nascimento, e através do novo nascimento trabalhar, transformar, mudar diariamente a vida dessa pessoa para melhor, não importando o que ela fez até então, o que ela realizou na vida dela, as suas falhas, os seus acertos. O Senhor deseja começar, o que Deus deseja fazer na vida das pessoas que se entregam para Ele é começar a obra do zero. Tenho que me lembrar agora de um texto lindo na Bíblia, Jeremias capítulo de número 18, quando Deus ele
ler para você Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. A palavra do Senhor aqui veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, casa. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Que palavra maravilhosa! É uma palavra de se fazer de novo, de refazer alguma coisa, de reconstruir uma história, de começar uma história, mas começar uma história usando o mesmo material. Interessante que o Senhor não joga ninguém fora. Interessante, essa matéria-prima somos nós. Aqui está falando de Israel, mas nós também podemos nos colocar aqui, como igreja do Senhor, o novo Israel de Deus, nesse sentido da palavra, não forçando o texto. Mas o que eu vejo aqui que é maravilhoso é que o Senhor não descarta o material, não importando o quão gasto está esse material, mas o Senhor nos dá uma nova oportunidade, assim como deu para Nicodemos, que chegou lá achando que sabia alguma coisa e na verdade ele não sabia absolutamente nada. Jesus coloca Nicodemos no devido lugar dele. Espera mais um pouco, eu vou te mostrar que você não sabe de nada. E Nicodemos, eu acredito que tem um impacto ali com aquela palavra e que ele muda muita coisa na vida dele a respeito daquilo que ele sabia e viu que realmente não sabia de nada. Conhecereis a verdade vos libertará. É aquilo que nós precisamos, entregar a nossa vida para Jesus, porque quando a gente fala, nós recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, amém? Nós aceitamos ainda, mas a todo... Desculpa comentar, engraçado que ele era religioso, né? Religioso. Assíduo, né? Assíduo. Ele participava ali das suas organizações, né, religiosas. Era um judeu, fariseu. Nicodemos era um mestre. E mesmo sendo mestre, ele não sabia. Tinha muita coisa que ele não compreendia. Só que ele tinha vergonha de perguntar. Com certeza, quando ele vai até Jesus, Eduardo, ele vai com dúvidas no coração, e Jesus que sonda os corações, ele sabia quais eram as dúvidas dele. E quando Jesus olha para ele, percebe um homem que por fora era um homem respeitado, culto, um homem acima da média, mas por dentro ele era um infeliz, talvez um homem que estava ali fragilizado por coisas que estavam acontecendo, que o seu próprio conhecimento levou ele a viver, porque muitas vezes a pessoa que vai procurando muito conhecimento fora de Deus, ou no sentido dele, que ele talvez procurasse até naquilo que ele tinha recebido como tradição, mas aquilo não era suficiente para ele. O que eu quero falar para vocês hoje, usando esse gancho aqui do Eduardo, é que na verdade, quando nós temos a revelação do Evangelho das nossas vidas, Jesus nos é suficiente e a revelação vem para a gente a cada dia nos mostrando a sua vontade, e a vontade dele nos liberta. 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, tem um texto maravilhoso que diz assim: nada existe contra a verdade, senão pela verdade. Nicodemos, ele foi ali exposto a uma verdade que era inquestionável, uma verdade que muda a vida dele completamente. Você sabe, a palavra de Deus, ela é inquestionável. Quando nós ouvimos a palavra e quando nós nos movimentamos por essa palavra, e hoje aqui, nessa noite, nós podemos nos movimentar, e nós que somos cristãos, somos crentes, somos de Jesus, nós podemos nos movimentar de duas maneiras aqui. A primeira delas é reconhecer que talvez nós já estudamos, nós já ouvimos, nós conhecemos, já nascemos de novo, mas nós conhecemos alguma coisa a respeito de Jesus.
mas o Senhor quer nos mostrar mais. Eu aprendo hoje aqui, querido, que aquilo que o Senhor Ele deseja fazer na nossa vida é nos mostrar cada dia mais um pouco da sua face, se revelar mais um pouco para a gente, se revelar através da Bíblia, se revelar através das adversidades, das lutas, das aflições, das dificuldades, porque quando eu tenho uma dificuldade, eu enxergo Jesus na dificuldade. Por quê? Porque quando eu tenho uma dificuldade, eu não consigo procurar outra saída, eu não consigo procurar outro escape, eu não consigo visualizar outra porta. Como eu falei agora, esses dias, eu estive lá que Deus operou mais um milagre na minha família, no meu filho, foi maravilhoso, está bem, jogando bola, feliz da vida. Mas quando eu tenho alguma coisa que me leva a uma pressão, a única coisa que eu consigo enxergar na minha frente é Jesus. O problema é que às vezes o diabo, ele se aproveita da fragilidade nossa, quando nós passamos por algumas situações mais difíceis, ou algum tipo de aperto, a gente fica procurando sair daqui e ali, mas o nosso tudo é Jesus. Nós devemos então nos derramar diante dele, assim como Nicodemos aprendeu, que nós aprendamos aqui também, nós que já somos nascidos, mas Nicodemos do Espírito, mas Nicodemos ele foi chamado assim como nós estamos sendo chamados. Ei filho, eu quero que você, até agora eu falei de uma maneira contigo, até agora eu tratei você de um jeito, quando você era menino eu cuidava de você como menino, eu tratava de você como menino, agora a fase de menino já passou, agora eu e você, agora é um novo momento, é só nosso, agora eu estou tratando de você de uma maneira diferente. Eu acredito que isso esteja acontecendo com você, com muita gente aqui. Eu acredito que isso que esteja acontecendo comigo é Deus agora falando: até agora foi de um jeito, até agora eu fiz de um jeito, agora vai ser de outro. E quando nós nos abrimos para isso, nosso coração se abre e nós sentimos paz, e nós falamos assim: glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Então agora eu consigo ver Deus nisso. Eu acredito que o Senhor permitiu isso para que eu enxergasse Jesus nessa situação. Eu me lembro dos discípulos que estavam preocupados, tarde da noite, vento, as ondas, o mar impetuoso, viram um ser desconhecido. Tinha uma historinha que havia um fantasma naquela região. E Pedrão o que falou? Quando Jesus se aproximou: se és tu, manda descer e ter contigo sobre. E ele faz isso, desce, e ele vai, as ondas, o vento, a Bíblia fala que o vento é contrário, mas Pedro, ele vai. E eu aqui bato palma, porque foi o único que teve essa experiência de andar sobre as águas. De repente ele, por um lapso, uma pequena distração, faz ele começar a afundar. E Jesus segura pelas mãos, pelo braço dele, pega ele e levanta. E os dois entram no barco. Que coisa maravilhosa! Eu acredito que essa cena foi uma cena muito impactante para os que estavam no barco vendo o que estava acontecendo. Mas Pedro foi o único que teve essa experiência, porque ele ousou. Seja ousado na sua fé. Acredite que Deus, aonde as pessoas veem dificuldade, aonde as pessoas veem fantasmas, aonde as pessoas veem crise, nós podemos ver uma oportunidade. Lembra que eu falei que nós devemos ver Deus nos momentos mais difíceis, nas maiores dificuldades? Porque tem muita gente que vê Deus só quando as coisas estão muito boas. Oh glória, Deus me deu um carro, um grande milagre, claro, veio Deus. O milagre da gente nascer, o milagre, né, da gente acordar, o milagre da gente andar, da gente ter o pão.
de cada dia, o pão nosso nos vai hoje, mas um querido que realmente é muito profundo, é nós percebermos Jesus presente nas nossas tempestades, Jesus presente aonde todo mundo está vendo fantasma, Jesus presente aonde todo mundo está vendo crise, Jesus presente aonde todo mundo está vendo adversidade, Jesus presente aonde só há confusão, intriga, luta, aquele sentimento derrotista, aonde todo vento é contrário, aonde parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, aí Jesus aparece, ele fala, estou aqui. Nicodemos, queridos, voltando agora só para a gente encerrar a palavra dessa noite aqui na ilha. Nicodemos, ele teve uma intenção quando ele sai da casa dele. Puxa, quem é Jesus? Movido de curiosidade, não, eu quero lá ver Jesus, mas eu sou igual a ele, eu sou o mestre também, eu sou o cara. Jesus está dizendo que é muita coisa, mas eu também tenho conhecimento a respeito das coisas de Deus. E quando Nicodemos chega até Jesus mostra para ele que tinha muita coisa para ele conhecer. E Jesus coloca ele no devido lugar dele. Com certeza era um homem que carregava muitas dificuldades e problemas na vida dele, mas que naquele momento em que ele tem aquele encontro com Jesus começa a revelar coisas surpreendentes que até então ele não conhecia. E o Senhor também hoje está nos revelando coisas surpreendentes que são básicas, que já ouvimos falar, mas que o Senhor está trabalhando mais uma vez no nosso coração, está nos dizendo o seguinte: olha, é assim como o vento, ele sopra, você escuta, mas você não está sabendo, você não está entendendo a direção, mas é o meu movimento. Então isso tudo que estava acontecendo, isso que está acontecendo, o que está acontecendo nas nossas vidas nesse dia, na verdade eu quero pegar esse texto aqui sem forçar a barra, mas dizer que é o movimento do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, me levando a um lugar novo, a um lugar diferente, a um lugar que talvez eu ainda não experimentei, mas vai ser um lugar em que quando eu chegar, eu vou falar: puxa vida, Deus, foi importante passar pelos processos, foi importante eu passar pelas etapas, foi importante eu viver tudo que eu vivi. Foi complicado, foi difícil, eu achei que eu não aguentaria, as lutas vieram, as pressões. Me lembro de Paulo quando foi para Macedônia e rogaram, Deus enviou Tito para levar um pouco de acalento para o coração dele. Primeiro ele tinha tido a revelação, o varão apareceu para ele: passa a Macedônia e nos ajude. E quando ele chega nessas viagens missionárias, ele chega a dizer: olha, quando eu fui a Macedônia, eu não tive paz, era tremores, embates por dentro e por fora, eu não tive descanso, até que o Senhor me enviou Tito. Então, por quê? Por que o Senhor sempre vai... O Tito significava alguma coisa que ele precisava, no sentido de que era alguém que chegaria para levar ele a ter um entendimento de uma palavra, de um conforto no coração, de uma paz, de algo que ele estava precisando escutar. E assim é o Senhor com cada um de nós também, sabe? Nesse momento em que nós estamos nessa história de Nicodemos, eu acho que eu já sei, já ouvi, já tenho percepção, as medidas proporções aqui, guardando essas medidas proporções do aspecto de Nicodemos e do nosso, mas entendendo que é quase sempre a mesma coisa. O Senhor nos chama e fala: olha, você ainda não aprendeu coisas essenciais para você, você ainda não percebeu o que eu passei para você, os sinais que eu mandei para você, você não tem percebido o movimento do vento do Espírito na sua vida, você não tem ainda tido maturidade suficiente para você me ver nessa situação que você está vivendo. Mas eu estou com você, eu estou do seu lado, e eu quero te ajudar a você entender o que você não entendia, a você viver o que você não vivia, a você perceber o que você não conseguiu perceber na sua vida ainda. Queridos, é a palavra dessa noite que eu quero deixar para o seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo momento que nós estamos passando. Se você quiser, fique de pé.
Vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai amado, querido, nesse momento nós queremos te agradecer pela oportunidade, Pai, que temos de estarmos aqui, Senhor, nessa casa de oração, Pai, pedindo que o Senhor venha trazer paz para os nossos corações, diante de tantas aflições, de tantas lutas, de tantas adversidades. O Senhor nos deu uma promessa que estaria conosco todos os dias, Pai, e essa promessa ela se cumpre através do Espírito Santo que tem estado conosco sempre, Pai. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que tem nos mostrado, Pai, nos convencido, nos mostrado quem nós somos, Pai, e nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero apresentar, Deus, cada vida aqui nessa noite, Pai. Eu quero pedir, Deus amado, uma bênção especial nessa pessoa agora, Pai. Pedir que o Senhor tranquilize esse coração, que o Senhor traga alegria, Pai, aonde havia tristeza, angústia, Pai, aonde havia dúvidas, assim como Nicodemos era um homem carregado de dúvidas. Ele teve um encontro contigo e aquelas dúvidas, então, elas pararam de existir porque ele teve um entendimento que era o vento do teu Espírito Santo, que o Senhor chamou ele para um novo nível de vida, um novo tempo, para viver, Deus amado, uma nova direção. E assim também o Senhor tem nos levado a uma nova direção hoje aqui através da sua palavra, Pai. Nos liberte de toda dor, de toda aflição da alma e do espírito, Pai, de toda pressão maligna que o inimigo tem feito, Pai, de toda sobrecarga, Senhor, de toda angústia que está impregnada nesse coração, que cai agora em nome de Jesus todo o intento de Satanás. Nós buscamos o Senhor nessa hora e nós pedimos paz de espírito, Senhor, assim como eu tenho vindo nessa casa de oração orar pela sua igreja, e eu estou aqui, Deus, como uma parte da sua igreja, eu estou orando por essas pessoas agora, Pai. Eu peço que o Senhor se revele a elas agora, que o Senhor mude a história de todos agora, Pai, que o Senhor faça nova todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, onde havia dor, onde havia enfermidade, onde havia um problema, Deus, sentimental, emocional, familiar, onde havia agora situação financeira complicada, se alguém precisa de respostas agora, o Senhor é Deus que responde. Está escrito, Pai, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Pai. É o clamor, Pai, é o clamor. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, nós queremos prosseguir em buscar o Senhor em todo tempo, Pai. Nada pode nos afastar da sua vontade, do seu querer, do seu jeito, Pai, é o melhor. Então faça sua vontade hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todo intento maligno agora seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora pelas famílias, oramos pela Igreja Batista em Renovação, oramos pela Igreja Evangélica da Cidade do Carmo, Pai. Abençoamos dizimistas, ofertantes, abençoamos a cidade do Carmo também. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe essa terra, que essa terra seja bendita, Pai, que essa terra seja abençoada, Pai, que o Senhor continue agora desfazendo todo o laço do mal, Senhor, e que o Senhor faça, Deus amado, agora, em nome de Jesus, nova todas as coisas. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, por essa noite tão especial que nós estamos vivendo aqui diante do Senhor. Senhor, a única coisa que queremos é te agradecer. Nós pedimos, Pai, uma porção nova hoje do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Pedimos, Pai, que o seu espírito de alegria esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bem, você que trouxe a sua oferta também, o dízimo para ser devolvido, se você quiser colocar aqui no gasofilácio, traga a sua oferta de gratidão ao Senhor. Lembrando que domingo estaremos aqui a partir das 7h30 da noite, 19h30, para um culto maravilhoso de adoração e louvor ao Rei. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Glória a Deus. Vamos também falar pela nossa irmã Glorinha. Quero chamar a minha mãe. Eu acho que ela passaria hoje por uma cirurgia, né, mãe? Amanhã? Ela aqui, por favor. Soberano Deus e Pai, nesse momento, Pai, queremos entregar, Senhor, todos os enfermos, Pai, a irmã Glorinha, que amanhã estará passando por uma cirurgia, Senhor.
seja o médico dela, seja o alívio na vida dela, restaurando a saúde dela, Pai. Assim esteja na mão do médico, Pai, que aquele médico possa ser ungido por Ti, que ele possa ter mãos abençoadas, Pai, e que ele possa todo o mal, toda obra, todo assim espírito, Senhor Jesus, que venha perturbar, Senhor Jesus, vai tirando pelo Teu poder, Pai. Vai sarando a enfermidade, Pai, porque o Senhor, a Tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Assim, Senhor, estamos pedindo, levantando o clamor, Pai, pela nossa amiga, minha amiga para sempre, Pai. Ela sempre fala: você é minha amiga para sempre. Assim, Senhor, eu quero levar a minha oração, Pai, que chegue até o trono da Tua glória, Pai, e visita a irmã Glorinha, Pai, que ela possa ser bem sucedida, em nome de Jesus. Eu já creio que ela está curada pelo poder do nome santo de Jesus. Entrego também a família dela, o irmão geral, a ida dela para o hospital, Senhor, os dias que ela for passando lá, Pai. Fica, Senhor, para o lado, coloca o Teu anjo, Pai, de guarda na vida da irmã Glorinha, que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelas pessoas que estão aqui, obrigado, Pai, por essa palavra. Nós precisamos do Senhor, Deus. O Senhor falou que estaria conosco e nós não abrimos mão da presença do Teu Espírito Santo. Continue conosco, nos livrando, nos guardando, cuidando de cada um de nós, Pai. Tu sabe daquilo que realmente nós necessitamos. Está escrito na Tua palavra: entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Continuamos, Pai, acreditando e confiando no Senhor, e jamais o Senhor irá nos decepcionar. Continue com cada um de nós, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos juntos? Amém. Amém. Deus nos abençoe. Até o próximo culto.